dia, professor. Bom dia, professor. Nós fizemos aqui uma pauta de perguntas, mas o senhor, obviamente, fica inteiramente livre para responder essas, não responder, ou até mesmo falar aquilo que o senhor entenda do registro que deva ser feito, etc. Ninguém melhor do que o senhor mesmo para saber os pontos que a gente deveria ferir. E diante dessa rapidez que foi, tudo isso, essa semana foi uma semana proveitosa demais, ao mesmo tempo que nos consumiu uma série de atividades, né? Acabou que criamos uma azáfama muito grande. E aí, o que nós tivemos e tivemos esquecido, o senhor, por favor, como professor nosso, de logo mestre para a vida toda, o senhor nos corrija, por favor. Viu? Uma pergunta que nos ocorre, professor, qual itens da sua vida o senhor gostaria que nós abordássemos? E já colocando, naturalmente respeitamos inteiramente a privacidade, né? Mas o homem é o homem em suas circunstâncias, né? Como Ortega já nos advertia. Então, naturalmente que as circunstâncias da sua vida, o senhor já nos falou algumas delas lá na palestra, isso contribuiu demais para a sua obra, para a sua sensibilidade, de forma que nós gostaríamos, se possível, que o senhor nos falasse um pouco sobre isso, essas circunstâncias todas que lhe são próprias, né, a revelar algo na sua obra. É uma pergunta um pouquinho... Muito obrigado, antes de mais, por toda a recepção e por esta entrevista. É uma grande honra. É uma grande honra, mas é também uma certa dificuldade, porque não é muito habitual este tipo de conversas. Aliás, eu tenho até uma teoria sobre aquilo que poderíamos chamar a ex-denominação na doutrina jurídica. Explicando melhor. Ex-denominação é um conceito, muitas vezes passa despercebido, que está na obra do Roland Barthes e que tem a ver com o esconder aquilo que existe, sobretudo do ponto de vista ideológico, uma espécie de branqueamento e de transformação em fantasma ou de nihilização, que acontece muito, lá está, em fenómenos políticos e mesmo literários, etc. Se transpusermos essa teoria da ex-denominação para a doutrina jurídica, nós chegamos a uma conclusão curiosa. Eu, quando passeava em Heidelberg, um dia achei muita graça porque estava lá uma estátua de um senhor chamado Bunsen. E eu lembrei-me logo, é o homem do bico de Bunsen, que acompanhou a minha adolescência nas aulas de química. Então, os químicos celebram o Bunsen, que inventou o bico de Bunsen. Não posso avaliar se é uma descoberta, uma invenção, se é uma invenção absolutamente revolucionária, mas nós temos a lei de Boyle-Mariotte, que até é um exemplo interessante de como se inventa a mesma coisa ao mesmo tempo, o Boyle e o Mariotte. Quer dizer, os médicos celebram, apesar daquele incidente entre o Maurice Chevalier e a Madame Curie, os médicos, os químicos, etc., celebram sempre as suas glórias. E nós, quantos autores é que nós celebramos no direito? Quem é que inventou a teoria geral da relação jurídica? Claro que temos alguns monstros sagrados e temos também alguns botes expiatórios, não é? Toda a gente ouve falar do Kelsen, normalmente para dizer mal. Há um grupinho que diz bem, mas normalmente é bom bater no Kelsen. E, portanto, há assim uns desportos e tal. Mas o que é que acontece com o direito? O direito vive, muitas vezes, numa perspectiva de uma tentativa, que talvez seja um fenómeno legitimador, uma tentativa de absolutização das suas teorias. Então, a teoria finalista da ação. Claro que nós lemos o Yeshek, não sei o quê e tal, mas a ideia de que
a teoria vale por si e vale tanto que o autor ou os autores acabam por ser minúsculas figuras por detrás, parecida aquela comparação com o Mágico de Oz. Em Portugal nós dizemos o Feiticeiro de Oz, mas o Mágico de Oz, que no filme é uma personagem, como se recordam, medíocre, não deixa de ser inteligente. Agora é um novo filme, mas estou a falar do antigo. O Mágico de Oz é uma figura relativamente medíocre, que se esconde por trás de uma máquina prodigiosa que faz maravilhas. É assim o jurista. O jurista é uma figura medíocre, está ali por trás, comanda as alavancas e as grandes teorias jurídicas é que estão no protagonismo. Por isso, respondendo à sua questão, é que eu tenho alguma dificuldade em sair de trás da máquina do Mágico de Oz e falar convosco sobre coisas pessoais, etc. Aliás, eu tenho a impressão de que também existe um outro fenómeno, eu peço desculpas, estou a fugir sempre um pouco à pergunta, mas é um enquadramento do problema. Eu estou convencido que existe alguma esquizofrenia jurídica também. Ou seja, eu creio que muitos juristas, isso é que explica os violinos d'Angre também dos juristas, tantos juristas que foram escritores, poetas, romancistas, pintores até, etc. Tantos juristas que no fundo têm uma vida dupla. Por um lado são juristas, e como juristas são aquilo a que o Rorty, baseado no Rabelais, fala no agelasta, o indivíduo de gelo, indivíduo, às vezes, com muita dificuldade em movimentar-se, um indivíduo rígido, cristalizado, etc, etc. Portanto, muitas vezes o jurista é um agelasta, é um cumpridor de regras muito incapaz de mobilidade. E, por outro lado, pode ter, enfim, os seus hobbies e tal, gosta de ópera, vai à pesca e tal, e parece que são duas figuras diferentes e que não dialogam. Confesso que nunca gostei muito desse tipo de separação da personalidade e sempre procurei seguir um lema que é o de viver como penso e pensar como vivo. Não é nada difícil para quem esteja naquela situação do Lutero, não é? Quando o Lutero chega à dieta de Worms, não é? E ele diz: Hier stehe ich kann nicht anders. Estou eu, não posso fazer mais nada. Quando uma pessoa não consegue fazer mais nada do que fazer aquilo que a sua consciência dita, está bem. Aliás, estou convencido também que muitos dos heróis, sobretudo dos heróis, pessoas que nós aclamamos com rasgos de grande heroicidade, coragem, etc., eles apenas não sabiam fazer de outra maneira. Estou convencido que muitas vezes não pesaram os riscos e tal, não conseguiam fazer de outra maneira, não é? Portanto, em síntese, se me pede alguma relação dos traços biográficos com a minha obra, eu direi que, enfim, há algumas coisas, como digo, estou a pensar nisso neste mesmo momento, nunca tinha refletido relativamente nisso, estou a falar ao mesmo tempo que estou a tentar recordar-me. Julgo que há um aspecto que é relativamente importante em mim. Eu, por um lado, tenho coisas sobre que reflito e que o faço porque quero e no momento em que quero, procurando o mais depressa possível relativamente ao momento que quero. Portanto, há, digamos, aspectos em que decorrem de uma vontade, efetivamente, de escrever sobre certos assuntos, pesquisar certos assuntos, etc. E outros que decorrem, julgo que isso acontece com toda a gente, ou com quase toda a gente, outros decorrem de solicitações, de convites ou de, enfim, circunstâncias, por exemplo, académicas.
Não é? Militância jurídica. É evidente que às vezes tentamos fazer coincidir uma coisa com a outra. Por exemplo, eu ainda recentemente estava com bastante interesse em pesquisar matérias de direito internacional e então, quando me perguntaram aqui no Brasil que matéria é que eu gostaria de lecionar no ano passado e tal, eu escolhi o direito internacional. Daí foi realmente uma tentativa de juntar os meus interesses com as obrigações académicas. E, aliás, isso é uma coisa que, felizmente, em muitas academias ainda é possível. Quer dizer, há muitas academias em que ainda é possível os docentes realmente escolherem as suas disciplinas, etc, etc. Bom, outras vezes são realmente convites. E que eu recuso muitíssimo. Todos os dias recuso muito. Aliás, há hoje uma certa falta de prudência, talvez, uma certa falta de não sei se é uma espécie de semear a todo o vento, não é? Saber o que é que nasce, o que é que cresce e tal, porque eu recebo convites às vezes os mais incríveis para congressos os mais estranhos, para artigos os mais diferentes das minhas preocupações, etc, etc. Não sei muito bem. Uns são, acredito, evidentemente, propostas muito gerais e que, na verdade, há um mailing list qualquer. Outros não, são mesmo pessoais. Enfim, voltando um pouquinho mais para o meu percurso. Eu julgo que é importante uma situação que eu vivi durante algum tempo, que foi o facto de, durante algum tempo, eu lecionei matérias, ao mesmo tempo por gosto e por pedido, lecionei matérias muito variadas. Lecionei matérias muito variadas e fui produzindo materiais nessas áreas, mas ao mesmo tempo havia outras matérias que eu não lecionei logo e que continuava a fazer pesquisa. Ou seja, aí eu realmente tive um momento de desdobramento. Eu durante muito tempo lecionei matérias mais viradas para, podemos chamar, as ciências jurídicas gerais ou humanísticas. Lecionei muito tempo filosofia de direito, história de direito, etc, etc. Por gosto, por um lado, e por outro, por pedido das instituições. E, ao mesmo tempo, trabalhava no direito público, especificamente no direito constitucional. Cheguei mesmo, o meu primeiro livro foi mesmo um livro de direito administrativo. Depois, numa fase seguinte, acabei por dar aulas realmente sempre nas duas matérias. Eu fiz realmente dois doutorados, um em Paris de Filosofia e História de Direito e outro em Coimbra de Direito Público, especificamente Direito Constitucional. E então isso fazia com que eu sempre tenha sido convidado para bancas de uma coisa e de outra e tal, e a certa altura eu acabei mesmo por começar a lecionar as duas matérias. Normalmente Constitucional e Filosofia de Direito, outras vezes com algumas variantes, também Direitos Fundamentais, também Ciência Política, durante um período também História do Direito, etc, etc. Apesar de tudo, fazer os graus académicos segundo o curso Studiorum normal e preparar tudo isso. E, por outro lado,
a lecionação, isso acabou por dar um certo enquadramento, à minha vida intelectual, à minha obra, etc, etc. Agora, não deixei nunca de ter uma presença em revistas, jornais, etc, etc, que não contam para o Qualis, não é? Que não têm nota no Qualis. E, portanto, ainda hoje, por exemplo, tenho um particular gosto de colaborar em algumas revistas muito diferentes, e ainda por cima conotadas com ideias muito diversas. Isso são várias as revistas em que eu colaboro e que são diferentes. Dir-se-ia um observador não entenderia muito bem como é possível ser um colaborador habitual. Estou a pensar, por exemplo, em 3 grandes revistas portuguesas, que nenhuma delas conta para o Qualis, mas que são realmente reflexo de 3 correntes de pensamento bastante diversificadas. Isso é também, creio eu, um traço da minha personalidade, já que estamos aqui quase em confissão pública. Quando eu fiz o doutoramento solene em Coimbra, aquilo vem toda uma pompa e circunstância, e nós podemos convidar várias personalidades, enfim, amigos, parentes, enfim, quem quisermos, obviamente pagando o ingresso no banquete, etc. E alguém, disseram mais tarde, que alguém importante comentava sobre os convites que eu entendi fazer para esse doutoramento solene e para o respectivo banquete. O Paulo Ferreira da Cunha convidou todas as bancadas do Parlamento. Eu não convidei especificamente deputados, mas no fundo era simbolicamente, eu teria feito o pleno das várias correntes, das várias orientações, e não só políticas, como de vários géneros. Quer dizer que eu seja, de facto, um eclético, perspectiva de um certo ironismo, de um certo sincretismo. O que eu acho é que é preciso, dizia o professor Agostinho da Silva, que aqui criou no Brasil várias universidades, era um luso-brasileiro muito consequente. O professor Agostinho da Silva falava da vida conversável. Eu julgo que a vida tem que ser uma vida conversável, uma vida também dialogante, e que é preciso e é possível estabelecer pontes com vários tipos de pensamento e, portanto, não só avançarmos numa perspectiva não só de interdisciplinaridade, mas mais que interdisciplinaridade. O professor Gonçalo Maios, também um grande amigo do Brasil, o professor Gonçalo Maios, catalão, avançou a teoria da pós-disciplinaridade. Nós já estamos num momento em que já não se trata só da interdisciplinaridade, mas de pós-disciplinaridade. Então, da mesma forma que há uma pós-disciplinaridade e, portanto, que devemos ultrapassar essas guerras de Alecrim e Manjerona, do meu quintal, do teu quintal epistemológico, e que criam grandes guerras fratricidas, quantas vezes, não é? Conta-se aquela anedota de uma senhora bioquímica que vai ao psiquiatra e diz: o meu marido é biofísico, eu sou bioquímica, não temos nada em comum. Ora bem, como é possível realmente um bioquímico e uma biofísica não terem nada em comum? Estamos cada vez mais a tentar ultrapassar isso, mas na dinâmica das ciências há os tais resíduos e derivações. Uns já vão muito à frente, outros ainda estão muito atrás. Portanto, se do ponto de vista científico isso é verdade, também o é muito do ponto de vista pessoal e do ponto de vista ideológico, religioso, enfim. É possível e é fecundo conversar com pessoas muito diferentes de nós, com grupos muito diferentes de nós, etc. E isso só não é possível, quanto a mim, quando existe
uma debilidade própria. Quando uma pessoa não está seguro de si, é que tem medo que os outros nos convençam ou que terceiros nos conotem. Quando uma pessoa realmente, enfim, sabe, como dizia alguém, sabe o que quer e para onde vai, realmente não tem medo dessas coisas. E, portanto, sempre tenho feito muita questão nisso. Outra coisa que também tenho feito muita questão, que nem sempre é muito bem visto por alguns, mas sim senhor, é o direito deles, e eu acho ainda bem que há quem note e quem não goste. Realmente é um estilo que não recusa algumas lateralidades que poderiam não ser do discurso. E, portanto, um discurso que não deixa de fazer apelo, naturalmente, à intertextualidade, naturalmente, sempre. Nós estamos sempre, ainda há pouco falou do Ortega, nós estamos sempre a conversar, né? Aquela tal great conversation que falava o Mortimer Adler, nós estamos sempre a conversar com outros, estamos sempre a conversar com os tais gigantes. O bom é sermos anões aos ombros de gigantes, não é? Como dizia o Bernardo. A verdade é que, por um lado, conversamos com as várias entidades, os clássicos, os menos clássicos, etc. Mas, além dessa conversa, há outros tipos de discurso, como, por exemplo, o discurso da ironia, até, enfim, no limite, o discurso do sarcasmo. Houve até uma prova académica em que alguém me contou que provas públicas, e alguém me contou que numa prova académica uns estrangeiros, não brasileiros, que acabaram por assistir a essas provas, segredaram ao ouvido de um professor que não fazia parte da banca e segredaram esta pergunta meio indignada, confundida, etc. Mas estamos entendendo bem? Será que o candidato está sendo irónico? E provavelmente estava. Ora, um candidato numas provas públicas sendo irónico realmente não fica muito bem, não é? Não fica muito bem. Portanto, enfim, haveria muito mais coisas a dizer, mas realmente já ocupei muito do tempo. Eu, sinceramente, preferia que as perguntas partissem da vossa parte. Eu aí agora procurarei responder de maneira mais sintética. Não, mas maravilhoso. Novamente, pegando Ortega, é o homem em suas circunstâncias. Né? E ontem, sem querer fugir a um ritual de entrevista, mas ontem, quando o senhor falava dos seus professores que tinha tido muito sorte com todos eles, que me tratavam muito bem, uma pessoa cativante assim não tem como, não é? De forma que ficamos todos envelhecidos em ver isso. Né?